Sejam bem-vindos ao VAR. Hoje temos Del, jogador de futsal. Del, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer enorme ter-te no meu projeto, sendo que és um ícone para o futsal português. Desde quando é que começaste? Como é que começou a tua carreira no futsal? Como é que começaste a jogar? Cara, eu comecei a jogar com 7 anos de idade aqui no Brasil, em escolinhas, em escola também, porque aqui tem muitos jogos entre escolas, que se Uhum. chama escolares, que é uma competição bastante competitiva, porque as escolas particulares, como vocês chamam aí, a escola privada, Sim. oferece bolsa escolar aos jogadores. Então, tipo, às vezes tem muitos miúdos que não têm condições de estudar na escola particular, Uhum. mas só por ele ser um bom jogador, as escolas convidam ele para estudar e jogar, tudo pago pela escola. Então, acaba se tornando um campeonato de escola muito forte, porque eles vão no bairro pegar todos os miúdos que são bons Uhum. e acabam fazendo jogos. Então, comecei aí, apesar de ser na escola, estudei pouco. Meu negócio, meu negócio, assim como outros brasileiros, meu negócio era jogar a bola. Então, queria jogar sempre. E depois fui para a escolinha. Aos 9 anos, foi quando entrei na escolinha, onde eu tive realmente contato com professores, pessoas que ensinavam fundamentos de futsal, como pisar na bola, como passar, essas coisas todas. Depois dos 10 anos, comecei a jogar futebol também, era futsal e futebol. Como não era nada profissional e era um miúdo ainda, podia jogar futsal e futebol ao mesmo tempo. Jogava um dia futsal, outro dia futebol. Então, isso foi até os 17. Foi quando eu fui para a seleção paraibana, a seleção daqui da Paraíba, que Uhum. a gente ia fazer um campeonato que se chama Brasileiro de Seleções. É o campeão de todos os países aqui, de todas as cidades do Brasil, Uhum. e se juntam para fazer um brasileiro de seleções. Então, foi aí que tudo começou, a competição mais forte na minha vida. Foi aí em que deixaste o futebol? Ou como é que foi essa separação entre o futsal e o futebol? Quando é que Cara, percebeste que não podias fazer os dois? na verdade, eu só deixei quando eu fui para Portugal. Porque enquanto Uhum. eu estava no Brasil e as federações aqui permitem, como a gente não era profissional, as federações permitem você jogar um campeonato Uhum. de futsal e um campeonato de futebol, né? Certo. Não tem. Então, até os 17 anos, jogava os dois. Quando fui para a seleção, que comecei a receber mais convites de equipes para jogar fora, foi aí que eu tive que optar ou seguir só futebol ou só futsal. Então, o que acontece é que eu optei pelo futsal porque apareceu a proposta primeiro. Talvez se tivesse aparecido a proposta do futebol, eu tinha ficado no Uhum. futebol. Então, abracei aquela primeira oportunidade que eu estava à espera que aparecesse, ou no futsal ou no futebol. Então, acabou aparecendo no futsal. Foi quando eu fui para a seleção daqui da Paraíba. E, consequentemente, foi quando fizemos jogos contra Portugal e contra a seleção brasileira. Foi aí que surgiu a oportunidade de vir para Portugal, em 2002. Foi em 2000 na verdade, o jogo foi em 2000 e final de 2001. Ok. Teve o mundial universitário de seleções, teve aqui em João Pessoa. Então tinha a seleção do Brasil, seleção da Itália, seleção de Portugal. Eu me lembro que na seleção de Portugal tinha alguns jogadores, João Benedito, Uhum. Gonçalo Alves, Miguel Fernandes. Foram jogadores que depois, quando eu cheguei no Sporting, já tinha conhecido eles aqui no Brasil, mas não sabia que eles faziam parte do Sporting. Foi quando me viram jogando. Nesse jogo, ficou 7-7 o jogo, e eu tive a felicidade de marcar 5 gols. Então, logo me destaquei com Yeah. 17 anos. E me lembro de Orlando Duarte, que na época era o treinador da seleção universitária.
me abordou e perguntou se eu tinha vontade de ir em Portugal fazer um teste no clube. E claro que eu, no mesmo momento, disse que sim, fiquei maravilhado, mas ao mesmo tempo desconfiado, porque aqui no Brasil acontece muito das pessoas prometerem de arranjar clubes ou Uhum. empresários prometerem as coisas e depois cria uma ilusão muito grande nos jovens e depois somem, não dizem nada, muitos deles até pegam dinheiro, Uhum. mas Sim. no meu caso foi bem diferente. Eu tive a sorte de lidar com pessoas sérias, as pessoas que me abordaram foram as pessoas que cumpriram tudo aquilo que me prometeram. E foi quando, em 2002, em 2001, final de 2001, exatamente, fui para Portugal fazer o teste no Sporting, a convite do Sporting. Tiveste medo ao vir para Portugal? Tinhas receio de e agora não fico? Ou vinhas naquela de vou tentar, se não der, não deu? Se der, Ah, se der melhor para mim. é assim, cara, receio a gente sempre tem, porque eu sempre fui um moleque da comunidade, né? Uhum. Então, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído, na verdade, nunca tinha saído aqui do estado. As viagens eram curtas, 1, 2 horas no máximo para jogar, e de repente você vai para fora do país. Então, receio, minha mãe também no começo ficou com medo de me deixar ir, também porque era muito Uhum. novo. Mas aí foi outro jogador comigo, na época foi o Rafa, e o que na época era o nosso treinador da seleção, que ele acabou fazendo companhia para gente, que era o Júnior. Ele nos levou, nos acompanhou até nossa estadia em Portugal, ficamos 15 dias. Fui muito bem recebido pelos dirigentes do Sporting. Ficamos em hotel durante 15 dias, fizemos ali 2 semanas de treino. Foi quando eles disseram, sim, sim, senhora, você é bom, tem futuro e a gente quer ficar contigo. E foi aí que eu assinei meu primeiro contrato com o Sporting. E pronto, a partir daí foi que todo mundo já conhece, já sabe. Foi história. Mas tem muita dificuldade no meio disso tudo, né? Aqui é muito calor, aqui no Nordeste, Uhum. e a gente praticamente não conhece frio, a gente não sabe o que é frio. Então eu cheguei em Portugal hoje em dia o tempo em Portugal está maravilhoso, mas há quase 18 anos atrás fazia frio ali, chovia muito, era bem pesado. Então eu cheguei nessa época de janeiro, estava muito frio, estava chovendo, acabei ficando constipado ali durante os primeiros 4 dias, mas graças a Deus, isso, apesar da dificuldade, isso não impediu que as coisas corressem bem. O que é que sentiste quando te disseram que tu és bom jogador, tu tens lugar na nossa equipa? Sendo que nunca tinhas saído do estado, como tu disseste, foste para uma aventura nova, a tua família estava com receio e tu chegaste, mostraste e conseguiste. O que é que sentiste? Cara, quando eu saí do Brasil, a gente já sai meio que desconfiado. Será que as coisas vão dar certo? Será que lá vai ser assim, assim? A verdade é que quando cheguei em Portugal, eu vi realmente aonde eu estava entrando, né? Uhum. Porque já era um nível muito alto para aquilo que eu estava acostumado. Claro. As condições, o clube era enorme, que eu não conhecia o Sporting simplesmente por ver futebol, mas não tinha conhecimento assim bem profundo do clube. Fomos muito bem recebidos, muito bem tratados, a nossa alimentação foi super boa. Então ali começou a cair um pouco da ficha do sonho que eu tanto queria conquistar, que estava acontecendo, né? E quando eles me disseram na sala que sim, vamos ficar contigo, eu assinei o contrato e me lembro de olhar para a parede onde estavam os troféus de conquista do clube. Naquela época era tinha uma salinha futsal. E, e olhei e falei, caramba, estou conseguindo tudo aquilo que eu sonhei. Então, quando cheguei no hotel, a primeira coisa foi correr para o telefone. Naquela época não se ligava muito de telefone normais, tinha que Pois. ser naqueles telefones de rua, comprar o cartãozinho de cada país
e fazer a ligação. E foi quando eu fiz a ligação para minha mãe e contei para ela a novidade. E minha família ficou super feliz. E apesar de tudo, da desconfiança, a gente já sabia que era uma oportunidade que eu não podia Claro, passar, porque a gente não sabe quando é que vai ter a segunda oportunidade. certo. Mas nisso tudo eu tive muita sorte, além de ser um clube como o Sporting, fui muito bem recebido pelo grupo de trabalho na época. Os portugueses me receberam super bem, todos eles, os atletas, comissão técnica, treinador. Então isso tudo facilitou que as coisas corressem bem. Tu também, Del, pelo que eu vejo, tu és uma pessoa muito que gosta de comunicar, também és muito divertido, portanto, também acaba por facilitar um pouco, não? É como é que era, como é que eras no balneário? Como é que entraste no balneário no primeiro dia e como é que eles te adotaram, digamos assim? Cara, é porque assim, a gente aqui no Brasil, a gente quando chega, que a gente é mais novo na equipe de jogadores mais velhos, a gente tenta incomodar o mínimo possível, né? Falar o mínimo possível, observar muito, respeitar os lugares, o espaço de cada um. Então eu cheguei ali no meu canto, fiquei, fiquei quieto, não entendia muito também naquela época. Hoje em dia até os portugueses falam as gírias aqui do Brasil e a gente brasileiro também já falam português, a gente já fala português também. Então eles falavam muito rápido e eu não conseguia entender, e eu só dava risada e balançava a cabeça. Mas pronto, logo isso foi passando. Na época o capitão era o Caetano e tinha o Zezito, que sempre foi um capitão que eu tive depois do Caetano, foi o Zezito. E o Zezito já era muito extrovertido, já brincava muito com a gente. E aí, Zuca, como é que é o Brasil? E não sei o quê, Uhum. conta lá, e não sei o quê. Então, isso tudo foi ajudando. E eu já tenho essa facilidade para me comunicar com as pessoas. E isso só veio me ajudar a ter um bom entendimento com todos. Depois daí, graças a Deus, acabei me tornando uma peça importante no balneário, Uhum. porque todos gostavam das minhas histórias, das minhas músicas. E sempre foi assim, desde muito cedo. E ainda bem. Uh, Deixa-me só tentar perceber uma coisa. Aí no Brasil, quando jogam escolas e quando há esses torneios de futsal, existe o sonho de muitos jovens jogadores vir jogar para a Europa? Existe esse objetivo de jogar na Europa ou de, Existe, ou de claro. progredir? Mas Existe. o que é que vocês, enquanto jogadores jovens, procuram encontrar na Europa? O que é que a Europa vos traz que, neste caso, o Brasil não traz? Ou o continente americano? Cara, na verdade, os miúdos, principalmente os miúdos das comunidades, quando conseguem arranjar um clube, ganhar algum dinheiro, ajudar a família, o primeiro pensamento é gostava de ir para a Europa, porque lá o futsal é mais valorizado, Ok. principalmente. É mais visto. E depois, claro, é um dinheiro, ganhar em euro, todo Uhum. mundo trazendo um pouco que seja do euro para o Brasil, aqui se torna muito. Uhum. Então, o sonho da maioria dos jovens é isso, é querer ganhar algum dinheiro para poder ajudar seus familiares, porque realmente, se você vê um pouco da história do futsal, do futebol, muitos jogadores craques saem de comunidades pobres, não é só no Brasil, no país, Uhum. em todo mundo. Você vê o próprio Cristiano Ronaldo, quando foi para o esporte, não era um jogador rico, não era Não. um jogador que tinha os familiares ricos, né? Uhum. Então, o Ronaldinho, o próprio Ricardinho agora. Então, são vários jogadores que saem de bairros mais humildes com esse sonho de ajudar os familiares. Eu acho que antigamente era mais, Ok. porque antigamente não havia tantos empresários, sabe? Ok. Hoje os empresários eles procuram de imediato já ganhar dinheiro.